Há um momento silencioso na vida em que o ser humano começa a se perguntar se todo o esforço valeu a pena. É aquele instante em que a mente se enche de contas pagas, responsabilidades cumpridas, metas adiadas, e ainda assim, um vazio permanece. Talvez você tenha mais de 30, 40 ou 50 anos e sinta que, apesar de todo o controle, de toda a disciplina, algo ainda falta. Você batalhou. Você foi prudente. Economizou. Mas dentro de si, há uma voz cansada perguntando: por que ainda não alcancei a prosperidade que sempre desejei? Esse é o peso silencioso de quem já deu muito e sente que o universo ainda não devolveu na mesma medida. É uma angústia que quase ninguém confessa, porque o mundo aprendeu a admirar o esforço, mas a julgar o desejo por riqueza. No fundo, existe um medo profundo de parecer ganancioso, de ser confundido com aqueles que buscam o dinheiro pelo dinheiro. Então a pessoa vive uma tensão invisível. Quer prosperar, mas teme perder a própria alma ao fazê-lo. É uma prisão elegante, feita de boas intenções, mas de pensamentos limitantes. Napoleon Hill compreendeu esse conflito antes de qualquer um. Quando ele disse que a riqueza podia ser conquistada em apenas uma noite, muitos entenderam mal. Achavam que era uma promessa mágica, um salto instantâneo, uma fórmula secreta que transformaria o pobre em milionário da noite para o dia. Mas Hill falava de outra noite, a noite interior. Aquela em que a mente, cansada de lutar, decide finalmente se alinhar à verdade do próprio poder. Uma noite de decisão, não de sorte. Uma noite de silêncio, não de pressa. Uma noite em que a alma deixa de pedir e começa a assumir. Na carta aos Coríntios, capítulo 13, fala-se do amor que tudo espera, tudo suporta e jamais falha. Essa é a base da prosperidade que dura. O amor aqui não é apenas afeto, é presença, é perseverança. E Epicteto, o sábio estoico, dizia que não são as coisas externas que nos perturbam, mas sim o modo como as enxergamos. Juntos, esses dois ensinamentos revelam algo profundo. Não é o dinheiro que traz paz, é a consciência de quem você se torna ao lidar com ele. Pense nisso por um instante. Talvez você não esteja bloqueado pela falta de oportunidade, mas por um medo sutil de ser visto, de ser notado demais, de que, ao crescer, alguém o acuse de ter mudado. Muitos não prosperam porque ainda buscam provar algo, provar valor, provar merecimento, provar que são bons o suficiente. Mas a verdadeira riqueza não exige provas. Ela exige presença, clareza e serenidade. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Não apenas sobre o como do sucesso de Hill, mas sobre o porquê que poucos percebem. Porque tantos desejam prosperar, mas permanecem presos no mesmo ciclo emocional. Porque tantos leem, afirmam, visualizam, mas continuam com medo de perder o pouco que têm. Este não é um vídeo sobre fórmulas rápidas, e sim sobre despertar. Durante esta jornada, convido você a olhar para dentro, sem pressa, sem julgamento, sem culpa. Apenas observe-se. Escute as partes de si que ainda se sentem pequenas, que ainda pedem permissão para existir. Permita-se reconhecer a verdade. A riqueza não está fora. Está no modo como você se relaciona com o que acredita merecer. Quando Hill falou sobre atrair riqueza em uma noite, ele se referia àquele instante em que a mente desperta para o próprio poder criador. É quando o medo dá espaço à decisão, quando o desejo deixa de ser sonho e se torna plano, quando a fé deixa de ser esperança e se torna certeza tranquila. É essa noite interior, a noite da virada, que você está prestes a atravessar. Então, respire fundo. Deixe o corpo repousar e o coração ouvir. Ao longo deste vídeo, você vai compreender que prosperar não é sobre acumular, mas sobre alinhar-se. Não é sobre correr, mas sobre decidir. Não é sobre desejar, mas sobre permitir. E se ao final deste caminho, uma única coisa mudar dentro de você, que seja a certeza de que a prosperidade verdadeira começa quando a mente encontra paz. Agora, permaneça comigo. O segredo de Napoleon Hill começa a ser revelado.
Há uma ilusão que acompanha muitos buscadores da prosperidade, a de que riqueza é sinônimo de status. É o desejo secreto de que, quando os outros nos virem com sucesso, finalmente nos reconhecerão como dignos. Essa ilusão é antiga, quase ancestral. Crescemos ouvindo que ter muito é perigoso, mas ao mesmo tempo que quem tem é admirado. E assim, a mente se divide. De um lado, o desejo de abundância, do outro, o medo de ser mal interpretado. E enquanto essa divisão existir, a energia da prosperidade não flui. Quantas vezes você já pensou: quando eu tiver determinado valor, serei feliz. Quando alcançar tal resultado, serei valorizado. Perceba a armadilha escondida nesse pensamento. Ele coloca o ser humano em eterna espera, amarrado a um quando que nunca chega. É o modo mais sofisticado de escassez, a esperança que se repete sem transformação. A mente acredita que está caminhando, mas está apenas rodando em círculos. Por trás de cada desejo financeiro, existe um desejo mais profundo: ser visto, ser validado, ser respeitado. É um pedido antigo de reconhecimento, que nasce quando nos sentimos invisíveis diante da vida. Por isso, tanta gente confunde dinheiro com amor, sucesso com valor e poder com segurança. Mas quanto mais buscamos fora o que deveria nascer dentro, mais nos afastamos da verdadeira prosperidade. Hill sabia disso. Ele dizia que riqueza não é o que se possui, mas o que se sustenta interiormente quando tudo o resto se cala. Há quem leia os livros de Napoleon Hill e acredite que se trata apenas de mentalizar o sucesso, mas o que Hill propõe vai muito além de pensar positivo. Ele fala sobre criar coerência entre pensamento, emoção e ação. A verdadeiramente próspera não é a que imagina fortuna, é a que se torna digna dela, porque, sem dignidade interior, o dinheiro se transforma em fardo, e sem clareza emocional, toda conquista vira desespero disfarçado de poder. Se você escrever hoje com sinceridade: se eu ganhar tal quantia, eu serei, talvez se surpreenda com o que virá depois do verbo ser. Rico, livre, admirado, aceito. É ali que mora o real bloqueio. Porque, no fundo, o desejo é legítimo, mas o motivo está desajustado. Prosperidade não é fuga da dor, é transformação da dor em força. Napoleon Hill não prometeu mágica, prometeu disciplina. Ele falou de fé, mas de uma fé que pensa, que planeja, que observa a própria mente. A maioria das pessoas falha não por falta de talento, mas por falta de definição. Hill chamava isso de desejo definido. É a clareza que move montanhas. É quando você para de pedir e começa a escolher. A neurociência confirma o que Hill intuía há quase um século. O cérebro só se engaja quando há um objetivo concreto, emocionalmente significativo e repetido com constância. Sonhos vagos não criam caminhos neurológicos, apenas devaneios. Por isso, pensar rico não basta. É preciso decidir rico. É preciso agir como quem já é, mesmo antes de ver o resultado. A maioria quer o resultado imediato, quer o salto, o número na conta, o alívio da escassez. Mas o segredo de Hill sempre foi o processo. Ele dizia que prosperidade não é destino, é hábito. E hábito é repetição consciente. Pense nisso. A disciplina é a linguagem que o universo entende. Existe um paradoxo silencioso que poucos percebem. Agir rápido demais é, muitas vezes, a forma mais disfarçada de medo. Quando a mente entra em desespero por resultados, o corpo entra em modo de sobrevivência. E o medo, mesmo quando disfarçado de pressa, bloqueia toda a intuição criadora. É como tentar colher uma árvore ainda em semente. Epicteto dizia que devemos cuidar apenas do que está sob nosso controle, e apressar o tempo não está. Por isso, prosperar é também aprender a esperar. Não com passividade, mas com fé lúcida. Há um tipo de calma que atrai riqueza, porque cria espaço para que a mente se organize. 15 minutos de silêncio podem fazer mais pela sua prosperidade do que 15 horas de ansiedade. A calma é o terreno fértil do raciocínio.
Imagine um agricultor que invade o campo antes do tempo da colheita. Ele arranca o fruto pela metade e volta com as mãos vazias. Assim somos nós quando tentamos forçar o crescimento de algo que ainda está amadurecendo dentro de nós. O saqueador que chega antes da colheita não enche o celeiro. A paciência não é fraqueza, é sabedoria. A riqueza que Napoleon Hill revela não está nas promessas de velocidade, mas na serenidade de quem sabe o que está construindo. E é por isso que a noite simbólica de Hill, aquela em que tudo muda, não é feita de mágica, mas de consciência. É o momento em que você para de lutar contra o tempo e começa a agir em parceria com ele. A prosperidade começa quando a pressa termina, e a noite da transformação começa quando a mente aprende a descansar dentro do próprio propósito. Agora, sigamos juntos. Ainda há verdades mais profundas sobre o que realmente cria ou bloqueia a abundância. Dentro de cada pessoa há uma voz antiga, muitas vezes herdada, que sussurra silenciosamente: "Isso não é para mim." É a voz das crenças enterradas que moldam a forma como olhamos o dinheiro, o sucesso e o merecimento. São frases ouvidas na infância, histórias de sacrifício, medos passados de geração em geração. E é impressionante como essa voz age em segredo, guiando decisões, sabotando oportunidades, escolhendo o pequeno quando o grande está disponível. Napoleon Hill entendia que a mente não cria o que deseja, cria o que acredita ser possível. Muitos dizem querer prosperar, mas inconscientemente associam a riqueza a algo impuro, distante, perigoso. Carregam a ideia de que dinheiro muda as pessoas, ou que quem tem muito sofre mais. São crenças invisíveis, mas poderosas. Elas filtram a realidade. Quando uma oportunidade aparece, a mente não a reconhece como bênção, mas como risco. E então, o corpo se retrai, a decisão se adia, o momento passa. Prosperidade não é apenas questão de estratégia, é libertação de condicionamentos mentais. Napoleon Hill falava sobre o poder da autossugestão, e muitos entenderam mal. Pensaram que bastava repetir frases, mas Hill falava de impregnar o subconsciente com ideias de merecimento. Repetir não para convencer o mundo, mas para reeducar a si mesmo. A mente precisa ouvir sua nova verdade até que ela se torne natural. Sou digno de prosperar com integridade. O sucesso não me afasta do que é essencial, ele me aproxima. Frases assim, repetidas em presença, começam a substituir os comandos antigos que sabotam o progresso. A psicologia moderna confirma o que Hill já sabia. O cérebro é moldável. Cada pensamento repetido é uma trilha neural sendo reforçada. Quando você muda o diálogo interno, muda literalmente a estrutura mental que governa suas escolhas. Por isso, a verdadeira transformação financeira começa no silêncio da noite, quando você deita e conversa com o próprio inconsciente. É ali que se decide se o amanhã será igual ou diferente. A noite de Hill é o momento em que você planta novas crenças, e o sono faz o trabalho invisível de consolidá-las. Reflita. Quantas oportunidades você perdeu não por falta de capacidade, mas por medo de não estar pronto? Quantas vezes disse não quando o coração queria dizer sim? A prosperidade não é seletiva. É o coração humano que a repele quando não se sente digno. Hill dizia que o inconsciente é um servo fiel. Ele executa aquilo que você, conscientemente ou não, acredita ser a sua verdade. Por isso, antes de pedir mais, é preciso se abrir para receber. E abrir-se para receber é um ato de coragem espiritual. Muitos desejam riqueza, mas poucos compreendem que o desejo de acumular, quando movido pelo ego, cria apenas exaustão. É a ânsia de provar algo, de mostrar resultados, de ser visto como vencedor. Esse tipo de meta traz brilho nos olhos por um tempo, mas depois cobra caro, porque é uma meta que exige aprovação constante. Hill advertia sobre isso. A riqueza verdadeira não é o que você recebe, é o valor que você entrega. Enquanto o foco estiver em provar valor, a energia criadora fica presa na carência. Quando o dinheiro se torna apenas uma forma de preencher o vazio,
Ele nunca é suficiente. Cada conquista é seguida de uma sensação de falta. E é por isso que tanta gente corre sem chegar a lugar algum. Prosperidade não é sobre ter mais, é sobre ser mais útil, mais íntegro, mais consciente do impacto que se causa. O ego busca reconhecimento, mas o espírito busca contribuição. É nesse ponto que o propósito se transforma em canal de riqueza. A sabedoria bíblica em Provérbios diz: o que dá liberta a sua alma. A generosidade é o primeiro sinal de uma mente próspera, porque ela nasce da certeza de que há o suficiente. Quando você doa tempo, valor, atenção ou conhecimento, você comunica ao universo que vive em abundância. Hill compreendeu isso quando escreveu que cada pessoa deve buscar servir antes de receber. Essa inversão de foco, de quanto posso ganhar para como posso servir, que muda completamente o fluxo da vida. Há uma história antiga que ilustra isso com clareza. Um homem passou anos tentando multiplicar seu lucro até que perdeu quase tudo. No desespero, começou a ensinar o que sabia, a compartilhar suas experiências sem pedir nada em troca. Em pouco tempo, suas ideias prosperaram e os resultados voltaram multiplicados. Quando o coração serve, o dinheiro vem como consequência. Quando o ego comanda, o dinheiro se torna uma fuga. A riqueza que permanece nasce da integridade, da coerência entre o que se oferece e o que se recebe. Por isso, toda meta financeira precisa ter um motivo que transcenda o próprio ganho. Prosperar é crescer sem perder o que é essencial. Hill dizia que o verdadeiro poder é aquele que não corrompe, porque está enraizado em propósito. Quando a meta deixa de servir ao ego e passa a servir ao bem, o fluxo se estabiliza. E então a prosperidade deixa de ser busca e se torna estado de consciência. Existem muitos que desejam prosperar, mas poucos que decidem de verdade. O desejo é um movimento emocional, a decisão, um movimento espiritual. É ela que transforma energia em forma, sonho em ação. Napoleon Hill dizia que a indecisão é uma das maiores causas da pobreza, porque mantém a mente em um estado de dúvida constante, e a dúvida paralisa. Quando alguém adia o próprio começo, a vida se cansa de esperar. A decisão verdadeira não nasce do impulso, mas da clareza. Decidir não é apenas escolher o que se quer, é dizer não a tudo que enfraquece o propósito, é fechar as portas que distraem, é encerrar ciclos inacabados, é silenciar a hesitação. A indecisão é uma fuga disfarçada de prudência, e quanto mais você hesita, mais o medo se fortalece. Hill ensinava que o sucesso é construído por pessoas que tomam decisões rapidamente e as ajustam com o tempo, porque a ação é o terreno onde a fé se manifesta. A neurociência moderna revela que a indecisão prolongada ativa o circuito do medo, reduzindo a liberação da dopamina, o hormônio da motivação e da recompensa. Ou seja, quando você hesita, o próprio corpo interpreta que a meta não é segura e sabota seu avanço. Por isso, a clareza de decisão não é luxo psicológico, é condição biológica para o sucesso. Decidir com convicção é ensinar o cérebro a confiar novamente. Há uma história inspiradora sobre um homem que esperou anos até ter capital suficiente para iniciar seu negócio. Ele estudou, planejou, sonhou, mas nunca começou. Até que um dia, percebeu que esperava mais por segurança emocional do que por dinheiro. Quando decidiu iniciar, mesmo com pouco, encontrou o que buscava: movimento. O universo responde ao movimento, e muitas vezes o que falta não é recurso, é coragem de começar pequeno. Decidir é atravessar a ponte entre o medo e o propósito. É olhar para o desconhecido e dizer: mesmo com incerteza, eu caminho. É esse o instante que Hill chamava de virada mental, o ponto em que o pensamento se transforma em destino. Por isso, faça da sua decisão um ato sagrado, não para provar algo ao mundo, mas para honrar a vida que o chama a agir. Porque a riqueza não chega quando se deseja, ela chega quando se decide. Napoleon Hill dizia que nenhuma grande realização é fruto de uma mente isolada. Toda conquista duradoura nasce da união de mentes em harmonia.
o que ele chamou de Mastermind. Essa aliança não é apenas uma reunião de pessoas, mas um campo invisível de energia que se forma quando dois ou mais indivíduos compartilham o mesmo propósito e se comprometem a crescer juntos. É um encontro de intenções, onde o poder de um se soma ao do outro, multiplicando o alcance de ambos. Vivemos em um tempo em que o individualismo é exaltado como virtude. Muitos acreditam que devem conquistar tudo sozinhos e veem o apoio como sinal de fraqueza. Mas a verdade é que a solidão enfraquece o pensamento criativo. Hill entendia que a mente precisa de contraste, reflexão e estímulo para expandir. A prosperidade é um diálogo, não um monólogo. Quando você se cerca de pessoas que pensam com integridade e propósito, sua energia se eleva naturalmente. A psicologia moderna confirma esse princípio. O ambiente molda o comportamento. As pessoas com quem convivemos alteram nossa visão de mundo, nossa autoconfiança e até a maneira como o cérebro responde ao risco e à oportunidade. O sucesso deixa de ser solitário quando entendemos que cada mente é uma peça de um campo maior. Uma boa conversa pode abrir caminhos que o esforço solitário jamais abriria. Há comunidades silenciosas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem não para competir, mas para trocar clareza. Um apoia o outro, compartilham estratégias, orações, desafios. Esse tipo de união tem uma força que não se explica com palavras. É o mesmo princípio que moveu inventores, artistas e empreendedores ao longo da história. Nenhum deles caminhou sozinho. Todos se apoiaram em mentes dispostas a sonhar na mesma frequência. Hill ensinava que a mente se fortalece quando se alinha com outras mentes de propósito puro. É como se cada pensamento luminoso acendesse uma chama que ajuda o outro a ver melhor. Prosperar é também escolher com quem caminhar. E essa escolha é tão importante quanto a meta em si. Cercar-se de pessoas que o elevam é um ato de inteligência espiritual. Porque a abundância não se sustenta no isolamento. Ela floresce quando as mentes se unem com o mesmo desejo de construir, servir e crescer. Existe um medo que paralisa mais do que qualquer fracasso. O medo de perder algo que ainda nem se tem. Ele aparece sutilmente, travestido de prudência, de cautela, de racionalidade. Mas no fundo, é o medo de crescer. A mente humana se acostuma com o que é conhecido. E mesmo que esse conhecido seja limitado, ele parece mais seguro do que o incerto da expansão. É por isso que tantas pessoas sabotam a própria prosperidade antes mesmo de experimentá-la. Napoleon Hill compreendeu esse padrão ao observar que, para muitos, o desejo de sucesso convive com um temor inconsciente da perda. A pessoa diz querer mais, mas sente culpa por desejar. Ela sonha em prosperar, mas teme o julgamento. E assim, vive dividida entre o impulso de avançar e a vontade de se proteger. A mente cria uma profecia silenciosa. Se eu conquistar, posso perder. E o medo da perda torna-se a prisão da estagnação. A filosofia estoica, ecoando as palavras de Epicteto, ensina que não temos controle sobre a perda futura, mas temos sobre a preparação presente. O medo, quando não é observado, se transforma em obstáculo, mas quando é compreendido, vira combustível. O sábio não nega a possibilidade de falhar, ele a aceita, e por isso se torna livre. Quando a mente entende que nada é permanente, o apego se dissolve e o movimento natural da vida se restabelece. Prosperar, então, deixa de ser risco e se torna expressão. Há histórias reais de pessoas que hesitaram diante da chance de mudar tudo. Um investidor que não aplicou por medo de quebrar. Um profissional que recusou uma promoção por sentir-se despreparado. A oportunidade estava ali, mas o medo sussurrava: e se eu não aguentar? O tempo passou, e o que foi evitado por medo acabou custando mais caro do que o próprio erro. O medo da perda é, muitas vezes, a causa da perda. Por isso, a sabedoria de Hill não é apenas sobre desejar o sucesso, mas sobre preparar-se para sustentá-lo. O segredo está em olhar para o medo e perguntar: o que realmente posso perder se tentar? Na maioria das vezes, a resposta é simples:
O que se perde é apenas o conforto da inércia. E quando essa inércia se dissolve, o espaço para a prosperidade finalmente se abre. A mente deixa de se proteger e começa a criar. E nesse instante, a vida volta a se expandir. Napoleon Hill falava sobre o poder da imaginação criativa, mas esse conceito, tantas vezes mal interpretado, não tem nada a ver com fantasia. Imaginar criativamente é projetar o que se deseja com propósito e ação. Fantasiar é sonhar sem movimento. E é aí que a maioria se perde. As pessoas acreditam que basta visualizar riqueza para que ela apareça, mas esquecem que a mente precisa de direção prática, não apenas de imagens agradáveis. A imaginação é uma das maiores ferramentas do ser humano, mas quando usada sem disciplina se torna fuga. Muitos sonham com o sucesso e adormecem em suas ideias, acreditando que o simples ato de visualizar é suficiente. Hill alertava que o verdadeiro poder da mente só se manifesta quando a visão interna é acompanhada de atitude coerente. Visualizar sem agir é como acender uma chama e recusar-se a colocar a lenha. A ciência moderna explica isso com clareza. Quando alguém visualiza e age, o cérebro ativa o córtex motor e prepara o corpo para a execução. Mas quando apenas se imagina sem ação, o cérebro interpreta como entretenimento, não como meta. É por isso que tantos se perdem no autoengano de sonhar acordados, confundindo conforto emocional com avanço real. A visualização precisa de corpo, de prática, de respiração viva. Um exemplo disso é o de um atleta que treinava visualizando cada movimento do corpo, enquanto praticava fisicamente o que imaginava. Sua mente e seu corpo trabalhavam juntos, criando sincronia entre pensamento e ação. Já outro, que apenas sonhava com a vitória, sentia-se bem por alguns minutos, mas permanecia estagnado. A diferença entre ambos estava na coerência. O primeiro criou, o segundo apenas desejou. A imaginação criativa é o ensaio da realidade. É a ponte invisível entre o invisível e o tangível. Quando Hill falou sobre pensar e enriquecer, ele não quis dizer pensar e esperar. Quis dizer pensar e agir com propósito. Visualizar é o primeiro passo. Agir é o segundo. E ambos precisam caminhar juntos, porque a mente que imagina sem agir se engana, mas a mente que imagina e executa desperta o poder divino de criação que dorme em cada ser humano. Quando Napoleon Hill falou sobre atrair riqueza em apenas uma noite, ele não falava de uma noite literal, mas de um estado interior. A noite representa o silêncio, o recolhimento, o momento em que a mente repousa e o inconsciente trabalha. É na quietude da escuridão que o novo se prepara para nascer. Muitos buscam a transformação durante o dia, na correria e no ruído, mas é durante a noite interior que o verdadeiro milagre acontece, quando a alma cessa o barulho e começa a ouvir a própria voz. O cérebro humano tem uma sabedoria silenciosa. Durante o sono, ele organiza memórias, processa emoções e consolida decisões. É como se o inconsciente aproveitasse a pausa da consciência para reescrever o roteiro interno. Hill compreendia esse princípio antes mesmo de a ciência descrevê-lo. Ele sabia que aquilo que se pensa e sente antes de dormir molda o dia seguinte. A noite é o templo onde a mente planta o que colherá pela manhã. Há quem deite preocupado e acorde cansado. Outros adormecem em gratidão e acordam inspirados. A diferença está na semente mental que cada um lança ao escurecer. Hill ensinava a escrever, antes de dormir, a frase que representa o propósito do coração. Não como superstição, mas como método de alinhamento. Quando você declara em silêncio, "Amanhã serei mais sereno, mais confiante, mais produtivo", o cérebro transforma essa intenção em mapa e o inconsciente começa a trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você descansa. Muitos dos grandes criadores, escritores e inventores usavam a noite como espaço sagrado de preparação. Não era mágica, era foco. Ao escreverem suas metas ou meditar sobre seus propósitos, eles plantavam ideias no solo fértil do inconsciente. E no amanhecer,
Colhiam intuições que pareciam vir do nada, mas vinham do interior. É o que Hill chamava de trabalho invisível, aquele que acontece quando o esforço físico cede lugar à confiança mental. Por isso, a noite é mais do que descanso. É o portal entre o velho e o novo. Quando o ser humano se permite encerrar o dia com intenção e serenidade, ele desperta para um tempo de criação consciente. Hill sabia que, em uma noite, o que realmente muda não é a conta bancária, mas a vibração interior. A noite é o ventre onde nasce o novo destino. É onde a fé encontra a razão e o invisível começa a ganhar forma. Napoleon Hill dizia que a persistência é o verdadeiro teste do desejo. Quase todos começam com entusiasmo, mas poucos permanecem quando o brilho inicial se apaga. É nesse ponto que a maioria desiste, quando nada parece acontecer. Porém, é justamente nesse silêncio, quando o mundo parece imóvel, que o terreno interno está sendo preparado. A constância invisível é o que diferencia os que apenas sonham dos que constroem. Prosperar é permanecer, mesmo quando os resultados não gritam. O cérebro humano precisa de repetição para consolidar novos caminhos. A neurociência chama isso de fortalecimento sináptico. Cada vez que você repete uma ação, uma nova crença, um novo pensamento, o cérebro reforça esse padrão até que ele se torne automático. Hill compreendeu isso de forma intuitiva. Persistir é reprogramar a mente. Cada tentativa, mesmo silenciosa, é uma mensagem ao inconsciente dizendo: eu continuo acreditando. E o universo responde à constância como um eco de confiança. A pressa é a maior inimiga da prosperidade. Quem deseja resultados rápidos esquece que o amadurecimento é processo, não evento. O que nasce depressa morre sem raízes. Hill observou que o fracasso raramente é definitivo. Ele apenas revela quem perdeu a paciência antes da hora certa. A prosperidade real não é conquista repentina, é construção constante. Cada repetição diária é um tijolo invisível na fundação da liberdade. Há histórias de pessoas que perderam quase tudo antes de verem o fruto de seu trabalho florescer. Um investidor que suportou perdas severas, mas manteve a estratégia. Um criador que enfrentou rejeições, mas continuou produzindo. Eles prosperaram não por sorte, mas por coerência. Persistir não é resistir com rigidez, é confiar com consciência. É ajustar o caminho sem abandonar o propósito. Hill ensinava que a constância é a linguagem do universo. É ela que mostra se o desejo é genuíno ou apenas curiosidade passageira. Quando você escolhe uma microação e a repete por 90 dias, não está apenas mudando hábitos, está moldando identidade. E a identidade cria destino. A constância invisível é a ponte entre a fé e a realidade. É o ritmo silencioso da alma que, dia após dia, transforma desejo em conquista e sonho em legado. Há quem busque o dinheiro como quem busca libertação. Acredita que, ao conquistar riqueza, finalmente será livre das pressões, das dívidas, das dependências. Mas Napoleon Hill compreendia que a verdadeira liberdade não começa com o dinheiro, começa com a mente. Porque a mente aprisionada pela ansiedade, pela culpa ou pela necessidade de aprovação continuará escrava, mesmo com fortuna. A prosperidade só é bênção quando o interior já está pacificado. O Evangelho diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não se pode servir a ansiedade e a abundância ao mesmo tempo. Quando a mente vive em conflito, toda conquista se torna peso. Hill observava que muitos dos que alcançavam riqueza material perdiam a leveza da alma. Eles ganhavam tempo, mas perdiam paz. Ampliavam bens, mas encolhiam o espírito. E é por isso que ele insistia: antes de dominar o dinheiro, é preciso dominar a si mesmo. A mente que se mantém em constante comparação com os outros se torna cativa. Ela não desfruta, apenas vigia. Prosperar no sentido mais elevado é aprender a descansar dentro do próprio ritmo. É olhar para a própria jornada e dizer: aqui estou e aqui posso florescer. Quando a riqueza vem de um lugar de serenidade,
Ela deixa de ser fardo e passa a ser expressão de harmonia. Há histórias de executivos que alcançaram todos os números que desejavam, mas perderam o sono e o sentido. Outros, com menos, encontraram plenitude porque aprenderam a escutar o silêncio. Hill diria que o dinheiro revela quem você é, não muda quem você é. Ele amplia intenções, multiplica direções, mas não corrige a ausência de paz. Por isso, a mente tranquila é o solo onde a prosperidade se sustenta. Antes de buscar mais, pergunte a si mesmo: o que dentro de mim ainda serve à insegurança? O que me faz crer que só serei livre quando tiver mais? A verdadeira riqueza é poder escolher o que se pensa, o que se sente e o que se entrega. Quando a mente está liberta, o resto segue naturalmente. Hill compreendeu que a liberdade interior é o primeiro e mais inegociável passo rumo à abundância exterior. Porque só quem está livre por dentro consegue prosperar sem se perder. Napoleon Hill sempre acreditou que o verdadeiro segredo da prosperidade não era apenas adquirir, mas contribuir. Ele compreendeu que a riqueza, quando guardada apenas para si, apodrece como água estagnada. Mas quando é compartilhada com propósito, torna-se rio. É o movimento do dar e receber que mantém o fluxo da vida. Aquele que busca apenas acumular, vive em medo. Aquele que decide entregar, vive em expansão. A prosperidade duradoura é sempre acompanhada de significado. Sêneca dizia que a riqueza não está em possuir, mas em saber usar. E Hill concordava. Ele via a generosidade não como virtude moral, mas como estratégia espiritual. Porque doar é afirmar ao universo que há o suficiente. A doação cria espaço interno, desfaz o apego e abre espaço para novas formas de crescimento. Reter tudo é confessar medo. Compartilhar é declarar confiança. Existem empresas, líderes e pessoas comuns que descobriram o poder desse princípio. Quando decidiram dedicar parte do que possuíam para servir a outros, algo mudou em sua vibração. A abundância começou a circular. O dinheiro, antes motivo de tensão, tornou-se ferramenta de propósito. É assim que a riqueza se multiplica, não no acúmulo, mas no fluxo. Prosperidade que não beneficia ninguém, além de si mesmo, não é prosperidade, é estagnação disfarçada. Há algo profundamente curador em compreender que o verdadeiro sucesso é legado. Quando alguém se pergunta, como posso ajudar o mundo através do que faço, inicia um ciclo de sentido que o dinheiro jamais poderia comprar. Hill sabia que a riqueza que se transforma em contribuição purifica o coração humano. Ela cria alívio, inspira, eleva e, de modo silencioso, devolve ao doador muito mais do que ele imaginava perder. Por isso, antes de medir o sucesso pelo saldo, meça-o pelo impacto. Antes de perguntar quanto ganhei, pergunte: quem cresceu comigo? Hill ensinava que a prosperidade é a prova de que aprendemos a cooperar com a vida. E cooperar é servir com alegria. A verdadeira abundância é quando o que você cria não termina em você, mas se estende, toca, ilumina. Porque o último estágio da prosperidade é o amor em movimento, o ponto em que riqueza se torna legado. Você não busca riqueza apenas pelo dinheiro. O que o coração realmente deseja é segurança, significado e liberdade para ser quem é, sem medo. A jornada até aqui mostrou que prosperar não é milagre, é consciência. Hill, Epicteto e as escrituras sagradas nos lembram que o ouro verdadeiro nasce dentro, não fora. Buscai primeiro o reino de Deus, disse o Evangelho, e Hill repetiria: buscai primeiro o domínio sobre a mente, porque a mente é o reino onde toda a abundância começa. O que chamamos de sorte é, na verdade, o encontro entre preparação e oportunidade. E a preparação é esse trabalho silencioso, feito na noite interior. É ali que você transforma confusão em clareza, pressa em paciência, medo em decisão. Epicteto diria: não é o que acontece contigo, mas como reages a isso o que importa. Prosperar é exatamente isso, aprender a reagir com serenidade, mesmo quando o mundo parece incerto. A riqueza não é um salto repentino, mas uma travessia de pequenas fidelidades diárias.
Cada escolha calma, cada pensamento refeito, cada decisão sustentada é um tijolo invisível dessa construção. O verdadeiro, em apenas uma noite de rio, é o instante em que a mente desperta para o próprio poder de criar destino. É quando você percebe que o limite nunca esteve fora, mas dentro, e que o mesmo lugar onde o medo nasceu é o lugar onde nasce a fé. Se você chegou até aqui, já começou a transformação. Hill dizia que a fé precisa ser vivida, não apenas sentida. E viver a fé é agir com propósito, é revisar suas crenças, cultivar paciência e permanecer firme, mesmo quando nada parece acontecer. O universo responde à coerência, não à pressa. E a coerência é o elo invisível entre o ser e o ter, entre a intenção e o fruto. Então, imagine a cena. Uma semente é plantada em silêncio durante a noite. A terra a cobre, o tempo passa e o invisível trabalha. O amanhecer chega e o primeiro broto rompe o solo. É assim que a prosperidade nasce. A semente é o desejo definido. A noite é a preparação. O dia que vem é a ação. E o fruto, inevitavelmente, é a prosperidade consciente. Se essas palavras tocaram algo em você, leia os comentários, compartilhe suas reflexões e lembre-se, a riqueza começa no silêncio da mente e floresce na constância do coração.